Durante um evento do Dia Internacional de Combate à Corrupção, promovido pelo Ministério Público Federal em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, fez distinção entre o crime organizado no Rio de Janeiro e os demais que atuam no país. De volta ao repórter David Tarso. David, qual diferença apontada pelo ministro Alexandre de Moraes em relação à criminalidade? Foram algumas destacadas, viu, Berraide? Mais uma vez, muito boa noite a todos, para quem está chegando agora aqui nas plataformas da Jovem Pan. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes disse que a corrupção no Rio de Janeiro está institucionalizada, que ela está em diferentes segmentos, seja na polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, governo do estado, enfim, ela já se institucionalizou. E ele citou alguns exemplos sobre o avanço do crime organizado, em diferentes frentes, como, por exemplo, na ação de milícias, também no tráfico de drogas. Ele até questionou como que fuzis vão parar no alto dos morros. Justamente há uma omissão. Se não for corrupção, há uma omissão por parte desses segmentos que deveriam criar medidas contra o crime organizado. E ele traçou um paralelo, fez uma diferenciação entre o crime organizado que ocorre no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, dizendo que em São Paulo tem o PCC, mas não há essa instituição da corrupção como se vê no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar esse trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes durante esse evento no Ministério Público Federal em Brasília. Qual a grande diferença em relação, seja São Paulo, seja outros estados, em relação à criminalidade organizada no estado do Rio de Janeiro? É que a criminalidade organizada está infiltrada institucionalmente em vários órgãos. Isso é a verdadeira corrupção. Exatamente. Bom, ele também fez uma fala sobre a Operação Lava Jato, dizendo que após a operação foi criado um vácuo político no país. Ele até citou o crescimento da extrema-direita após a Operação Lava Jato, fazendo uma alusão indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que isso também promoveu discursos de ódio e o crescimento, então, da extrema-direita, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Eu volto com você no estúdio, Berraide. O ministro David Tarso com as informações. Bom, Dora Kramer, o ministro fala e faz essa diferenciação entre o Rio e outras partes do país. Ele é feliz nessas declarações? Ele fala com conhecimento de causa, ele fala sobre o que acontece, ele põe o dedo, não gosto desse termo, dessa palavra, mas enfim, numa ferida que está aberta e que ninguém se dispõe a fechar. Exatamente pelo que ele disse, é uma contaminação generalizada, porque não é só na política. Quando ele diz institucionalizada, ele está falando de todas as instituições, ele está incluindo o judiciário, não é? Que é uma questão bastante delicada, porque na política a gente vê, porque como a política é aberta, como eles estão na Assembleia Legislativa, eles estão na Câmara Municipal, porque quem domina o território domina o voto, não é? E ali, nos territórios dominados pelo tráfico, pela milícia, há um imbricamento total com a política, né? Isso a gente viu no filme Tropa de Elite, os dois filmes Tropa de Elite, é isso. Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes faz um diagnóstico perfeito. Agora, o que a gente precisa é partir do diagnóstico para uma ação, que é uma coisa muito complicada, dada a extensão dessa contaminação. Kobayashi, quando ele fala do PCC, é bom lembrar que ele já foi secretário de Segurança aqui em São Paulo. Foi secretário de Segurança em São Paulo, combateu aqui o crime organizado do PCC, foi ministro da Justiça também. Sim. E aí quando teve mais relação com a criminalidade em âmbito nacional, incluindo o Rio de Janeiro, que tem esse problema evidente. E quando o ministro fala isso, ele fala o que todo mundo pensa, na verdade, né? Se perguntar para qualquer um na rua, ninguém vai ter os dados na mão, a fonte, mas isso está, inclusive, no senso comum, que o Rio de Janeiro tem um problema sério de crime organizado, criminalidade, inclusive institucionalizada, corrupção e tudo que a gente sabe que envolve essa questão. Não à toa, não é só um problema de facção criminosa.
é milícia também. E a milícia é um braço que sai do Estado. São policiais que se corrompem no meio do caminho. A Dora falou do filme Tropa de Elite, é o Tropa de Elite 2, né, que foca nessa questão da milícia também. Então, de fato, o ministro fala o que já é um senso comum e aí cabe aos órgãos, não a ele como ministro da Suprema Corte, que cabe julgar quando é provocado, mas cabe aos órgãos do Ministério da Justiça, principalmente, e do governo do Estado do Rio, claro, porque é o maior responsável, criar políticas públicas para tentar solucionar esse problema. Bom, a dica de cinema dos nossos comentaristas, dois filmes são bons para a gente tentar entender um pouco mais a realidade aqui no Rio de Janeiro, principalmente.